Olá, eu sou Lígia Franklin de Oliveira e faço parte da Terra de Rudá, um núcleo de desenvolvimento consciencial e de partilha de conhecimentos que existe há 13 anos, né? Vamos fazer 14 anos esse ano. Então, oi pessoal, tudo bem? Eu estou vindo ter uma conversa muito pessoal, na verdade, com vocês e com quem puder ouvir depois. Da semana passada para cá, eu tenho ficado mais quieta, mais silenciosa e tenho postado menos. Talvez algumas pessoas tenham percebido isso. Eu queria fazer o resumo de uma pequena história com vocês, tá bom? Eu e Sérgio vivemos num sítio, muitas pessoas sabem disso, um sítio que nós tivemos por muitos anos antes de vir morar, e a gente mora aqui desde 2005. Nós temos uma paixão pela natureza e pelos bichos, e vamos dizer assim, mas os animais que têm um protagonismo muito especial na nossa vida são os cachorros. E há muitos e muitos anos nós temos cães daquela raça Golden Retriever, que são anjos encarnados, e a gente vem convivendo com esses devas durante esses anos todos. A nossa primeira Golden Retriever se chamava Branda. A Branda teve uma ninhada e nós tivemos então 2 filhos dessa ninhada da Branda. Quer dizer, 2 não, foi uma ninhada enorme, ela teve 12 filhotes, mas nós ficamos com 2, o Marra e o Cão. Aí o Marra e o Cão depois casaram com a Kiara, que era outra Golden, né? Branda foi embora, e aí veio a Kiara, e a Kiara também teve uma ninhada, e nós ficamos com o Samba. Bom, o Samba não tinha com quem namorar, e nós compramos a Viola para ser a namorada e a esposa do Samba. Mas o Samba faleceu, e nós adotamos o Summer, um lindo e maravilhoso Golden, já bem grandão. E a Viola e o Summer também tiveram uma ninhada, e a gente ficou com o Dom, com a Dasha. Além disso, nasceu o netinho da Viola, chamado Baioque, netinho da Viola e do Summer. E aí, eu quero falar um pouco da Viola com vocês. Viola viveu conosco por quase 11 anos, ela ia fazer 11 anos agora em setembro. E ela me escolheu, vocês sabem que os bichos fazem isso, né? Eles amam as pessoas da família, mas eles escolhem uma pessoa, né? E ela me escolheu. E eu dizia para todo mundo que me conhece mais proximamente, numa brincadeira muito séria, que a Viola era a minha dona, né? Porque era verdade, assim, né? A nossa ligação ficou uma coisa extremamente forte, né? E o que sempre foi muito claro para mim é o quanto não só a Viola, mas todos os bichos são professores e inspiração para cada um de nós, né? Então, eu sempre tenho uma relação com todos os bichos de amor, mas também de aprendizado, de reconhecimento. A minha relação com a Viola, eu vou contar para vocês algumas coisas para exemplificar o quanto ela foi, na verdade, forte, poderosa e importante nesses meus 11 anos agora, últimos. Mas ocorre que, embora ela fosse sempre muito, muito saudável, há menos de um mês, a Viola a gente começou a ver que ela não estava muito bem, e ela foi diagnosticada com um câncer, que evoluiu tão silenciosamente dentro dela, que quando nós levamos para consulta, ele foi diagnosticado como intratável. Não adiantaria fazer nenhum tratamento. Era uma coisa muito profunda. A partir desse diagnóstico, então, eu, o Sérgio, a Ju, a minha filha, a Cláudia e o Garcia, que trabalham aqui no sítio conosco, que nesse momento estão voltando do almoço, inclusive tem barulhinho de moto chegando, são eles, né? Nós fizemos tudo para cuidar da Viola, dar todo o amor para ela, todo o conforto. E
diminuir o que fosse de dor, enfim, e dar muita companhia para ela o tempo todo, que era a coisa que ela mais gostava. Ela teve companhia constante. E em 23 dias a Viola partiu, né? Ela se foi. Foram 23 dias de um processo muito intenso, de cuidados, de todas as ordens que vocês possam imaginar. Então hoje eu vim conversar aqui com vocês porque eu quero fazer um tributo à Viola, compartilhando pelo menos uma partezinha, né, daquilo de mais precioso que eu acho que a Viola me deu, me ensinou ao longo desse tempo todo. E uma das coisas, vocês já sabem do que eu vou falar, é de uma capacidade gigante de amar, né? Um amor in natura, digamos assim, que sem complicações, né? Sempre disponível. Ela era ao encontro comigo e, na verdade, com todo mundo. Sempre disponível à entrega, né? Não havia medo de amar nessa relação. Não havia medo de não ser amada. Viola deixava o sentimento fluir de maneira doce, intensa e sem barreira. E ela demonstrava isso pela alegria e pelo olhar constante em relação a mim. Quando eu digo que ela era minha dona, é porque sempre que, se eu parasse de falar com vocês e virasse para o lado que ela estava me olhando. E o olhar dela era de uma profundidade amorosa absurda. Então a Viola trouxe a expressão diária e espontânea desse amor, dessa alegria simplesmente da gente estar junto. Vocês sabem que às vezes eu ia ao banheiro fazer xixi e fechava a porta e ela ficava arranhando a porta, assim como para tomar banho também. E quando eu abria a porta e saía, era um tempo mínimo, ela fazia uma festa, parecia que ela não estava sem me ver há um mês mais ou menos. Era uma coisa muito engraçada. E ela chegava a chorar emocionada, porque a gente estava se reencontrando, o que só mostrava o quanto eu era importante para ela, que ela celebrava essa nossa companhia uma para outra dessa forma, né? Bom, também eu acho que eu conheço um monte de gente que é muito séria, né? Que não se permite a brincadeira, não se permite divertir, né? Tudo tem que ser controlado e muito certo e muito sério, né? E a Viola adorava brincar. Acho que o neto dela, o Baioque, herdou isso dela mais do que os outros. Os outros gostam também, eu não vou ser injusta, mas ela adorava brincar. Brincar com qualquer coisa, conosco e com os outros cachorros da familhinha dela, né? Porque, na verdade, os últimos tempos ela conviveu com a familhinha dela, o que é raro para cachorros também, né? O marido, os filhos, o neto, né? Mas para Viola brincar era fácil, alegre e necessário. Isso que é a diferença. Ela mostrou para a gente como era necessário brincar, como é importante brincar. Nesses dias, eu acho que já numa fase que ela estava muito doente, muito fraca, né? Cada vez que a gente cuidou da Viola, todas as vezes acontecia isso, ela abanava o rabinho, né? E era uma forma dela mostrar o agradecimento, né, que ela tinha, porque ela sabia que a gente estava ali cuidando, né? E eu acho que essa facilidade de valorizar o que recebia, sabe, que não foi só nesse momento, ao longo da vida toda foi assim também, mas nesse momento em que a fraqueza era muita, e mesmo assim ela arrumava força para agradecer, reconhecendo o que há de bom, mesmo no momento mais difícil. Por isso, inclusive, que eu resolvi conversar com vocês isso tudo, por conta disso. Porque, às vezes, quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente reduz a nossa vida à dificuldade. Pronto, só tem a dificuldade. E a gente não faz contato com a riqueza que pode existir dentro daquela dificuldade. E ela demonstrou isso nesse momento final dela, também de maneira completa, forte, né? Só que a Viola também tinha a capacidade de expressar, gente, muito bem aquilo que ela gostava, mas também daquilo que ela não gostava. E era tão normal mostrar o que ela não gostava como mostrar o amor.
Na verdade, eu acho que não fingir, sabe? E mostrar o que ela não gostava fazia parte da expressão do amor que ela sentia, né? O que deveria ser normal para a gente também. A gente tem muita dificuldade. A gente acha que quando ama a gente tem que agradar o outro de todas as maneiras e muitas vezes não demonstrar o que a gente está sentindo. Às vezes nem demonstrar tristeza, né? Agora, dentro disso, ela sabia dar limite direitinho para a familhinha dela, a familhinha canina dela aqui. Então, embora ela fosse tão carinhosa comigo, com todos e com a família dela e brincalhona, ela acabou também se tornando uma líder muito forte da própria família. Porque quando os outros 4, né, o marido dela, o Samer, os filhos, o Dom Yadashi, o neto Baioque, não respeitavam o que ela considerava que era dela, né, que queriam tirar dela alguma coisa importante, ela rosnava forte, sabe? E imediatamente eles respeitavam, aprenderam a respeitar e paravam. Mas logo em seguida ela beijava, começava a brincar, né? E a zanga passava. E é como se dissesse: olha, eu fiquei zangada, mas o amor não se ausentou, o amor continua. Já passou e já está tudo bem, porque o amor está sempre presente, né? Então, eu acho que os aprendizados, né, e as trocas, a observação dessas coisas acabam fortalecendo na gente essas experiências também, né? Tem, a Margot aqui está comentando uma coisa bem bonita aqui, né? Desse amor que os bichos nos dão incondicional, né? Sem motivo. E aí, e é verdade, eu queria também compartilhar com vocês uma outra característica, que a Viola tinha uma coisa rara entre nós humanos, que é uma confiança afetiva enorme em nós. Ela confiava tanto, né? Ela se sabia que era tão amada, que ela percebia que a gente só ia proteger e cuidar. Então ela aceitava os remédios, os curativos dolorosos, né? Que ela precisou nesses últimos tempos, porque antes ela, como eu disse, ela foi muito saudável, né? E ela permitia, ajudava até com o corpo para a gente fazer o curativo, ou os curativos, na verdade, né? Porque ela percebia que a gente queria ajudar e ela permitia essa ajuda chegar. Também tem pessoas que estão precisando de ajuda e que não permitem, né? Não se deixam ser ajudadas, né? Ela nos fez também, gente, viver o seu perdão generoso e verdadeiro, né? Os bichos fazem isso. Ela podia levar uma bronca, raramente ela fazia uma coisa errada, mas às vezes fazia alguma coisa ali indevida, né? E a gente, para, Viola, dava uma bronca, né? Ela era muito sensível, mas aquilo passava em um segundo, ela ficava quietinha, em um segundo ela se chegava de novo, não é? Não ficava guardando, vamos dizer assim, a tristeza de ter levado uma bronca, né? Pelo contrário, é tão diferente, né, das nossas tendências humanas ruminadoras, porque a gente fica ruminando a mágoa, a raiva, o ressentimento, não fala naquilo que aconteceu. Não, o amor era maior, estava limpo, estava, né? Às vezes ela percebia que havia justiça naquela bronca, então, e aí estava tudo certo e pronto, né? A Viola também, gente, foi uma referência constante, mas constante, da alegria de viver as coisas aparentemente sem importância. Isso eu acho tão precioso, que no nosso mundo muitas vezes passa tão batido, né? Curtir um banho de sol, ai que maravilha, né? Um passeio podia se tornar uma coisa maravilhosa só porque nós duas estávamos juntas, independente do trajeto. Aqui no sítio a gente tem um lugar que a gente chama de campinho, porque era para ser um campo de futebol que nunca foi. Nesse lugar, eu e Sérgio costumamos ir para fazer exercício e todos os cachorros vão com a gente. Quantas e quantas vezes a Viola demonstrou mais do que ninguém uma alegria absurda de ir para lá. Enquanto a gente fazia exercício,
A grande alegria era estar lá com os outros e ficar mascando algum pedaço de galho, alguma pedra qualquer que ela achava no caminho esperando a gente. Mas era o tempo todo com o rabo abraçando, com uma atitude super feliz, né? Ela sabia saborear bem quando a gente dava uma comida especial, né? E aquilo lá, qualquer pedaço de galho, qualquer pedra, se tornava um brinquedo valioso, super interessante, né? Então, essa capacidade, né, de poder fazer uma festa com coisas que são tão banais aparentemente, que muitas vezes a gente perde, ela trazia isso de maneira tão viva assim. Sem dúvida, ela também mostrava que ser feliz, então, é a gente estar com quem a gente gosta, na brincadeira, no silêncio e nos momentos tristes também. Porque toda vez que eu fiquei triste ou estava preocupada com alguma coisa, ela percebia claramente, né? E vinha espontaneamente me beijar. Botava a cabecinha no meu joelho, me dava um beijo, né? Então, pessoal, toda a sua vidinha de 11 anos, né? Eu acho que foi a expressão de um só assunto, ramificado numa trindade. O assunto era o amor, ramificado e expresso na entrega, na doçura e na valorização dessas coisas que dão um significado real para a nossa vida. Pelo menos para mim é assim, sabe? No lugar que a gente enterrou a viola, a gente tem um lugar aqui no sítio que esses nossos outros goldens, o meu gatinho, enfim, vários ficaram, a gente fez como um cemitério. É um lugar dentro da floresta que está íntegra, em que a gente enterra eles lá, né? Então, a gente enterrou a viola e o Garcia, que é o nosso caseiro, com o filho dele vieram ajudar, né, para fazer um buraco grande. E sempre que aconteceu isso para trás, a gente fez dessa forma e com a viola também. Ao fechar, a gente coloca uma pedra para sinalizar que é bem aquele lugar, né? E o Gabriel, que é o nome dele, do filho do Garcia, pegou uma pedra qualquer, né, e colocou. Quando ele colocou, essa pedra tem um formato, uma pedra grande, tem um formato exato de um coração. Eu não fotografei ainda, mas eu vou fotografar essa pedra. Um coração grande. E para mim foi uma coisa muito forte, porque foi como se a natureza mineral tivesse rendendo a sua homenagem ao amor viola, sabe? Naquele momento. E isso foi assim foi muito, sei lá, milagreiro, naquela hora que estava tão difícil para nós, né? Então eu acho que, junto com a minha homenagem, dessa vez a minha homenagem para a viola, que essa conversa é uma homenagem a ela, né? Eu quero também expressar a minha dor pela despedida da minha violinha. Eu quero fazer isso porque geralmente as pessoas que exercem esse lugar que eu acho que eu me propus a exercer nessa vida, né, que é um lugar terapêutico, geralmente os terapeutas não falam da sua dor, né? E eu quero compartilhar, fazer homenagem e compartilhar da minha dor, expressar a minha dor como uma homenagem também a ela, mas também como um gesto de coerência, porque eu acho que se a gente fala das coisas, a gente ajuda para que cada um possa estar vivendo os seus sentimentos de maneira fluida e reconhecida também. Então, eu não quero negar de jeito nenhum a minha dor, por isso que eu tenho ficado quietinha nos últimos dias, né? Porque nesse momento ela é a minha verdade, ela faz parte do meu momento. E também faz parte da minha ação no mundo incentivar as pessoas a fazerem contato verdadeiro com aquilo que sentem, acolhendo e se descobrindo a partir desse contato. Então, eu sou a primeira que tem que saber fazer isso também, não é verdade? Senão fica sem sentido. Eu também sei que a minha vida é muito ampla,
Eu sei que ela vai além da dor desse momento, não é? Só que essa dor é real agora, né? E tem a dor e tem a tristeza da saudade, as duas coisas ao mesmo tempo nesse momento estão povoando o meu coração. A dor é porque eu sei o quanto a minha amada Viola sofreu durante esses últimos dias de doença, sabe? E eu ainda estou com as imagens dela, do sofrimento dela, muito vivos em mim. Então é uma dor legítima que eu tenho que acolher, né? Por ter sido testemunha dessa dor, assim, de um ser que eu amo tanto, né? Então dói em mim também a dor dela. Por outro lado, gente, eu aceito verdadeiramente a morte, sabe? Sinceramente isso. Eu aceito a morte como um nascimento por outro lado. Eu já tive muitas experiências que me comprovaram isso, sabe? Um nascimento natural e necessário à evolução de todos os seres aqui, pelo menos na 3D, no planeta Terra. Para mim, foi a fonte primordial que inventou a morte para nós. Não foi nada de ruim. Foi a própria fonte que nos deu a vida encarnada e também inventou a morte. Então, ela não pode ser uma coisa ruim. Ela é um processo necessário. Embora, muitas vezes, eu mesma possa não ter a compreensão completa dessa necessidade, desse processo, né? Mas eu percebo assim, por várias coisas que já me aconteceram. E não seria diferente com a Viola, não seria mesmo, né? Por outro lado também, o meu amor, eu acho que pela Viola, né? Diante disso que então eu sei que é necessário, que é a experiência da morte, o meu amor por ela é tanto, sabe? Que eu acho que é como ela só queria o melhor para mim, né? Ela demonstrava isso. E do mesmo jeito eu só quero o melhor para ela e para todo mundo que eu amo. Então, eu acho que se ela morreu agora, é porque para o caminhozinho que ela precisa viver, precisava ser assim, né? Então eu aceito a morte dela, né? E eu sou profundamente agradecida por ter tido a presença dela na minha vida por 11 anos. 11 anos é bastante tempo, é muito tempo diário, né? Só que também tem esse lado da dor, e nós somos isso e aquilo. Nós somos seres complexos e a gente tem que lidar com a nossa abrangência, né? Então eu sei que eu preciso de um tempo para me acostumar com a ausência desse serzinho tão importante para mim e que foi tão constante, né? Vocês sabem que todas as relações significativas desenvolvem ritos espontâneos, né? Que são aquelas coisas que a gente faz com aquela pessoa, com aquele ser, né? Então, ó, eu todos os dias quem me acordava era a Viola. O Sérgio acorda mais cedo que eu sou mais dorminhoca de manhã porque eu sou mais notívaga, eu fico acordada até mais tarde. De manhã, chegava a determinada hora, cedo, viu? Bem cedinho. A Viola ia até a beirada da cama e me acordava me beijando, né? Beijo lambido. E se eu fazia que ia ficar mais um pouquinho, ela começava a choramingar, sabe? Por isso que eu digo que ela era minha dona, dizendo assim, escuta, tem um monte de coisa maravilhosa lá fora para ser vivida, sai daí, vem para cá. E eu tinha que sair da cama mesmo, né? E começar o meu dia, né? Isso era um rito, né? Assim como vários outros, né? Todas as refeições, ela ia para baixo da mesa e botava a cabecinha em cima do meu pé. Todos os meus almoços e jantares há 11 anos eram feitos assim. Então, eu tenho que dar um tempo para que eu possa me acostumar, né, a não viver mais isso. Embora tudo isso esteja, eu acho que tatuado no meu coração, indelevelmente, do coração da minha alma, inclusive, não só do corpo físico, né? E tudo isso vai ficar presente para sempre. Só que o tempo que eu preciso é o luto, que é necessário ser vivido, com consciência, eu acho, sabe? Toda vez que a gente vive uma despedida de algo significativo na nossa vida, um ser ou uma situação, né? Eu acho que a gente precisa ter essa experiência e não negá-la de jeito nenhum. Daí também eu queria compartilhar tudo isso com vocês, porque todos nós vivemos despedidas, né?
E se a gente consegue viver a despedida bem, a gente consegue dar continuidade depois ao que a gente precisa dar bem também. Não fica aquilo entalado em algum lugar da alma e de alguma forma atrapalhando, sabe, o nosso porvir. Ao contrário, né? Então, essas coisas todas são fortes. Olha quanta coisa uma viola é capaz de produzir. Tinha uma coisa muito particular, que o nome viola foi escolhido, né? Viola, mulher do samba. Só que a minha vida inteira o meu pai me deu um apelido. O meu pai me chamava, ele adorava a música clássica, e o instrumento que ele mais gostava era a viola d'amore. Então, o meu apelido dentro de casa era Viola d'Amore. E quando a viola veio, ela ia ser a viola, casada com samba, mas também, esses anos todos, ela me trouxe a presença do meu pai me chamando quando eu a chamava. Viola, era assim que ele me chamava, né? Bom, a viola me fez sentir o amor da vida por mim, então, gente, diariamente. Eu acho que ela fez isso. Daí, se o amor é grande, a saudade também o é. Eu não abro mão da minha saudade. Ela honra, né, esse meu amor pela viola, que é infinito, que é eterno. E eu também tenho que esperar para aquela dor de vê-la sofrer, mas também para a minha saudade ficar um pouquinho mais, um sentimento mais redondo. Que o tempo faz isso. Ele é um bom aparador de arestas, né? Para que então a saudade se transforma, acho que, num sentimento redondinho, macio e sempre tão brilhante quanto o pelo dourado da viola era, sabe? Bom, com isso tudo eu ainda queria compartilhar com vocês mais um assunto que é ligado totalmente a esse. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aqui não precisam ser lembrados da importância de nós todos protegermos o reino animal e a natureza como um todo em todas as suas manifestações. Eu tenho certeza disso. Mas eu queria falar de outras coisas, né? Primeiro eu queria compartilhar com vocês, né, que em relação aos cachorros, nós temos a informação canalizada por muitas pessoas sérias, que eu considero, que eu respeito, sabe? Que os cachorros, assim como os gatos, assim como os golfinhos e as baleias, os cetáceos de uma forma geral, são seres originados energeticamente do sistema estelar de Sírius. E todos eles têm a missão de nos protegerem. Não só fisicamente, né? Porque, cachorro protege fisicamente. Outro dia eu vi um gatinho proteger um menino, um vídeo que foi uma coisa incrível, né? De um ataque de um cachorro, inclusive, que devia estar desorientado, né? Mas eles têm essa missão de nos protegerem não só fisicamente, né? Mas energeticamente e psiquicamente também, né? A gente sabe disso, a gente percebe isso. Às vezes até uma doença que poderia vir para nós, vem para eles, mas tem toda uma proteção absurda que eles nos oferecem. Sem esses bichos no mundo, gente, provavelmente todos nós enlouqueceríamos. Todos nós. Então, além disso, eu conheço algumas pessoas que me falam assim: eu não quero ter bicho não, dá muito trabalho, Deus me livre, não quero ter trabalho. Outras não querem ter porque dizem eles vivem pouco e eu não quero sofrer, não querem sentir o que eu estou sentindo agora, por exemplo. E o que eu queria conversar com vocês também, os outros latindo aqui, a respeito disso, e para quem puder, de repente, ouvir essa conversa depois, é que assim, trabalho tudo dá. A gente está num mundo que a gente veio, entre outras coisas, para trabalhar. Trabalhar significa produzir vida boa. Então, será que alguém não vai ter uma experiência maravilhosa dessa só porque dá trabalho, né? Depois, eu tenho a certeza que a vida é uma mistura de experiências felizes e brilhantes e de outras tristes e escuras, difíceis mesmo. Mas tudo faz parte de uma vida bem vivida.
Por isso que na Terra de Judá a gente fala que a vida tem sabor agridoce. E ela é bem vivida, agridoce, quando ela é inteira. Por isso, eu acho, gente, que só pode viver sem a trava do medo quem vive o mais integralmente possível. Como a própria Viola. Também, sabe o que ela fez? Na noite que antecedeu a morte dela, que foi agora, né? Ela uivou. Eu e Sérgio já trouxemos aqui para fora achando que ela queria fazer xixi, né? Trouxemos para fora de casa, né? De noite já tarde, e ela uivou forte, longamente, deitada no chão. E o que eu entendi? No dia seguinte ela morreu. Então, naquele momento, ela cantou para a noite a dor que ela sentia. Talvez ela tivesse percebido, inclusive, que a nossa separação estava muito próxima, e aquele uivo era um canto sobre a dor que ela sentia e provavelmente sobre a nossa separação. Mas ela estava vivendo tudo. Então, pessoal, a gente não vai fazer uma ode ao sofrimento, não se trata disso, como eu sempre digo. Mas a gente ficar se protegendo da dor, né? Para não doer, então eu não vivo, eu não faço, pode nos fazer perder a vida em si. A vida em si. Perder aquilo que torna a vida especial, incrível e realmente radiosa, né? E uma coisa eu tenho certeza, pessoal, o que deixa a nossa vida mais radiosa são as experiências de amor genuíno. Então, se vocês que estão comigo agora, se você já tem o seu bicho, eu desejo que você e o seu bicho se degustem muito, se aproveitem muito, né? Mas, se você não tem e pode ter, quando eu falo pode ter, estou falando de verdade, porque às vezes a gente está vivendo alguma situação que naquela situação não dá para ter bicho, naquele momento pelo menos. Mas se você não estivesse dando nenhuma desculpa, sabe? Eu sugiro pensar em ter um animal amor, assim, sabe? Porque essa convivência faz um bem à nossa alma, que não dá nem para descrever. Faz bem à alma, ao coração, enriquece, né, a nossa alegria, a nossa própria humanidade, né? Mas eu acho também que para isso é preciso se conviver com o bicho, né? Como essa forma de amor encarnado que ele é, né? Sem deixar de ser bicho, né? Não querer fazer do bicho um filho gente. Não, ele é bicho. Pode até ser filho, mas é filho bicho, né? Não querer transformar o bicho naquilo que ele não é, né? Mas também sem diminuir a importância dele como participante integral da nossa vida. Porque eu também vejo pessoas, é só um cachorro, é cachorro, né? É gato, né? E não, é um ser que está compartilhando ali a sua existência conosco, de uma forma ímpar, né? Inominável. Se você é uma mãezinha ou é uma avó, né? Pense quanto os cães, os gatos são educadores e terapeutas espontâneos. E quanta coisa importante, encantadora, as crianças aprendem com eles, com muita simplicidade e fluidez. Quanto uma infância se torna encantada pela presença de um bicho, né? Que a gente pode proporcionar isso. Eu acho que é uma vivência indescritível que todo ser humano deveria ter, porque ela é docemente transformadora. É uma experiência de amor espontâneo, sincero, como a gente já falou aí para cima um bocado, e que nos humaniza, que nos relembra que nós podemos amar e sermos amados assim, dessa forma inteira, né? Sem defesas. E eu acho que se todo mundo no mundo tivesse um bicho, o mundo talvez estivesse bem melhor também. E a gente não tivesse que estar passando por tantas pressões nesse tempo de transição. Talvez até a transição fosse muito amena e não fosse tão desafiadora como está sendo, né? Então, essa conversa
foi sobre tudo isso. Isso é uma homenagem muito pequena para minha viola, para minha violinha. Mas eu desejo, sabe, que essa homenagem também fortaleça em cada um de nós essa importância dos bichos na nossa vida, os bichos domésticos e os selvagens. E que fortaleça em cada um de nós cada lição que esses bichos nos dão, para que se constitua em nós, sabe, essa estrutura amorosa tão ampla e tão generosa. Uma das coisas que eu aprendi também, e que é por isso que eu digo assim, puxa, não fica com medo de ter um bicho porque ele morre cedo, né? Não faz isso com você, porque uma das coisas que eu aprendi é que quando uma pessoa mesmo que é ligada a nós vai embora, morre, ou quando um bicho, na agenda da nossa alma está marcado, a partir daquela despedida, que vai ser um momento para frente da gente incorporar em nós aquilo que aquele ser amado significava, aquilo que ele era na nossa vida. É como se ele fosse e deixasse o legado da gente incorporar aquilo que ele trouxe de radioso para nós e que nos ensinou que é possível ser vivido. Então, pessoal, é isso. E tô vendo aqui a Vanusa falando, né, que entrou agora, que ela também tem o Gudang, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui comigo, porque eu acho que também essa troca, a partilha é algo que nos fortalece e nos irmana, né? Nos torna real essa irmandade que, né, nós, na verdade, somos, essa ligação que todos temos uns com os outros. Agradecer muito, um beijo grande, a gente segue em frente, eu também, com a viola dentro do coração da minha alma agora, e vamos seguindo, colocando na nossa vida aquilo que vale a pena viver, né? Beijo. Eu vou desligar agora, que eu tenho inclusive que atender, tá bom? Beijo, gente. Obrigado. A companhia foi preciosa.